Bom, pessoal, então agora faremos exercício do caderno de atividades lá na página 9 e ele fala o seguinte para a gente. O exercício 13. O comprimento inicial de uma ponte a 10 graus Celsius é de 100 metros. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do material que compõe a ponte é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Assim, é possível prever que ao atingir a temperatura de 35 graus Celsius, seu comprimento será igual a... Primeira coisa, eu preciso calcular a variação do comprimento. ΔL igual a L0, alfa vezes ΔT. Comprimento inicial 100. O coeficiente do material que constitui a ponte é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que foi de 25 graus Celsius. Ele foi de 10 até 35, 35 menos 10, 25. Eu tenho que meu ΔL é de 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros. Se eu quero saber o comprimento final da ponte, eu vou pegar este tanto que ele dilatou e somar com o comprimento inicial da ponte. Então, 100 mais 0,05, o comprimento final da ponte é de 100,05 metros. Tudo bem? Então, você pega sempre o comprimento inicial mais o quanto ele aumentou. Então, essa é a resposta do exercício 13. Exercício 14, ele fala o seguinte para a gente. Um fio de aço de 0,5 km de extensão sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius e seu comprimento varia em 30 centímetros. Considerando o aquecimento uniforme, determine o coeficiente de dilatação do fio. Bom, pessoal, então agora nós temos o seguinte. 30 centímetros eu tenho 0,3 metros, tudo bem? 0,5 quilômetros eu tenho 500 metros. O alfa que eu quero encontrar visa a variação de temperatura, que foi 50. Fazendo as devidas continhas, eu encontro que o nosso alfa é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Um exercício tranquilo, o único detalhe é que eu tinha que converter tanto um ΔL como o L0 para metros, ou para centímetros, ou para quilômetros. Então, nesse caso, a gente optou converter tudo para metros. Tudo bem? Nós temos agora o exercício 18 da página 11 do caderno de atividades. Ele fala o seguinte. Ele dá um gráfico do comprimento, tá, de uma barra em função da temperatura. Tudo bem? Então, ele fala o seguinte, para o vídeo não ficar muito extenso, em um laboratório, as propriedades térmicas do INVAR foram testadas verificando a variação do comprimento L de uma barra de INVAR para diferentes temperaturas. O resultado da experiência é mostrado a seguir na forma de um gráfico. Com base nesse gráfico, conclui-se que o coeficiente de dilatação térmica linear da barra de INVAR é... Primeira coisa, eu tenho o comprimento inicial dessa barra, que é de 1, e a unidade é metros, e quando ela sofre uma variação de 50 graus Celsius, ela passa a ter um comprimento de 1,0001 metros, tudo bem? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho o nosso ΔL, que é 0,0001 metro, ou seja, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. Eu tenho o comprimento inicial, meu L0, que é 1 metro, o alfa, que eu quero encontrar, e a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Fazendo as devidas continhas, eu encontro que o meu alfa é igual a 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 é a nossa alternativa B. Então, a resposta do nosso exercício 18 é a alternativa B. E para finalizar a aula de hoje, dilatação superficial de sólidos, ele fala o seguinte, o exercício 19. Uma placa de cobre de dimensões 20 cm por 50 cm, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, é aquecida desde 25 graus Celsius até 75 graus Celsius. Determine a dilatação superficial da placa. Primeira coisa, eu que preciso encontrar a área inicial. 50, vezes 20, ou 20 vezes 50. Vai ser 1.000 centímetros quadrados. Essa é a área inicial. Ele deu o coeficiente de dilatação linear. Para achar o superficial, vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 1,4 vezes 10 a menos 5. Então, meu beta é 2,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. E a variação de temperatura foi de 25 até 75, ou seja, meu ΔT é de 50 graus Celsius. Colocando tudo isso na equação, ΔA é igual a 0 beta ΔT.
Nosso A0 é 1000, o nosso beta é 2,8 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 50. Ou seja, o nosso ΔA é de 1,4 centímetros quadrados. Essa foi a variação de área sofrida por essa placa. E o último item, a área final da placa. Bom, se antes eu tinha uma área inicial de 1000 centímetros quadrados, ela sofreu uma dilatação de 1,4 centímetros quadrados, ou seja, eu vou somar essas duas unidades. 1000 mais 1,4, a área final da placa é 1001,4 centímetros quadrados. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição aí.